A Ucrânia, um país já marcado por desafios, agora enfrenta uma crise energética sem precedentes. O colapso da usina hidrelétrica de Kremenchuk, responsável por 700 megawatts, não apenas paralisou a produção de energia, mas também comprometeu a infraestrutura de transporte da região. Com a rede elétrica operando a apenas 20% de sua capacidade, os apagões se tornaram rotina, forçando milhares a deixar suas casas em busca de segurança. O inverno se aproxima e a incerteza nas ruas só aumenta. O que isso significa para o futuro da Ucrânia? No coração de uma das regiões mais estratégicas da Ucrânia, uma das maiores fontes de energia do país foi reduzida a escombros. A usina hidrelétrica de Kremenchuk, localizada nas proximidades de Svetbodos, desempenhava um papel essencial não apenas na geração de eletricidade, mas também no suporte às rotas de transporte terrestre e fluvial. Sua operação era vital para manter o equilíbrio da economia nacional e o fluxo de mercadorias em um cenário já desafiador. No entanto, ataques direcionados, conduzidos com precisão pelas forças russas, interromperam abruptamente suas atividades, deixando o país ainda mais fragilizado diante de uma guerra devastadora. O impacto não se limitou à infraestrutura energética, mas também afetou diretamente a mobilidade e a logística da região, ampliando os desafios enfrentados pela Ucrânia. Com o colapso dessa instalação essencial, o governo ucraniano, sob a liderança de Volodymyr Zelensky, foi forçado a adotar medidas emergenciais para lidar com os efeitos catastróficos. Apesar dessas iniciativas, a realidade se mostra cada vez mais alarmante. Apagões prolongados e interrupções no fornecimento de energia tornaram-se parte do cotidiano de milhões de pessoas. A proximidade de um inverno rigoroso eleva a gravidade da situação, já que a ausência de eletricidade dificulta o aquecimento das residências, colocando inúmeras famílias em risco. A crise energética e humanitária que se desenrola ameaça se tornar uma das mais severas da história recente do país. Antes do início da guerra, em fevereiro de 2022, a Ucrânia era reconhecida por sua rede elétrica bem estruturada, alimentada por uma combinação diversificada de fontes, como energia nuclear, hidrelétrica, térmica e renovável, que juntas somavam uma capacidade de 44 gigawatts. No entanto, o conflito reverteu esse cenário de forma drástica. Em 2023, quase metade da capacidade de produção foi destruída, deixando o sistema em colapso. Dados recentes mostram que 42 dos 95 transformadores de alta tensão foram danificados ou inutilizados, provocando falhas não apenas na distribuição de energia, mas também no fornecimento de água e no funcionamento dos sistemas de aquecimento. A combinação desses fatores cria uma tempestade perfeita, onde a sobrevivência básica se torna um desafio monumental para grande parte da população. A previsão para os próximos meses é alarmante e coloca a Ucrânia em uma situação de extrema vulnerabilidade. Apesar de esforços para mitigar os efeitos da crise, como a intenção de importar energia elétrica com uma capacidade estimada em 2 gigawatts, essa quantidade é insuficiente para suprir a demanda prevista de até 18 gigawatts no pico do inverno. Isso significa que a diferença entre a oferta e a necessidade de energia deixa um déficit crítico que dificilmente será resolvido a curto prazo. Essa realidade não apenas compromete a estabilidade da rede elétrica, mas também expõe a população a uma série de desafios associados à falta de serviços essenciais, como aquecimento e acesso contínuo à eletricidade para necessidades básicas. A destruição de mais de 80% da capacidade de geração térmica no país agrava ainda mais a situação, com impactos mais acentuados em áreas estratégicas como Dnipro e Kiev, que antes desempenhavam um papel central no abastecimento energético. A perda dessas instalações não é apenas um golpe na infraestrutura, ela atinge diretamente a resiliência econômica e social da Ucrânia. O esforço de reconstrução é dificultado tanto pela persistência do conflito quanto pela falta de recursos técnicos e financeiros para reparos emergenciais.
Os ataques russos direcionados à infraestrutura elétrica ucraniana não podem ser vistos como incidentes isolados ou simples manobras militares. Eles representam uma estratégia calculada para desestabilizar o país, minar a confiança da população e quebrar a resistência interna. Desde março, instalações elétricas localizadas em 20 das 24 regiões controladas pela Ucrânia sofreram danos significativos. A capital, Kiev, foi especialmente atingida, com múltiplos ataques registrados em um curto período de tempo. No total, mais de 36 usinas elétricas em 9 regiões foram atacadas, enquanto redes de distribuição e transmissão sofreram pelo menos 101 impactos em 17 diferentes localidades. Essas ações têm consequências devastadoras, não apenas no âmbito técnico, mas também na vida cotidiana da população. Cada ataque interrompe o fornecimento de serviços básicos, como água, eletricidade e sistemas de aquecimento, deixando milhares de famílias em condições precárias. Isso, por sua vez, acelera um êxodo de pessoas em busca de segurança. Estima-se que, até agora, mais de 500 mil de ucranianos já tenham sido forçados a abandonar suas casas, migrando para outras regiões ou países vizinhos. A proximidade do inverno indica que esses números devem crescer ainda mais, agravando uma crise humanitária que já é considerada uma das mais graves da história recente do país. Além do deslocamento forçado, a insegurança energética está levando famílias a tomar decisões cada vez mais drásticas para sobreviver. Muitas deixam para trás pertences, lares e até comunidades inteiras em busca de abrigo e condições de vida mínimas. Isso cria uma pressão adicional sobre os países vizinhos, que enfrentam desafios para acomodar um fluxo crescente de refugiados. Ao mesmo tempo, dentro da Ucrânia, aqueles que permanecem se deparam com a incerteza e o medo diante de um inverno implacável. Sem acesso à energia suficiente, a capacidade de manter escolas, hospitais e outros serviços essenciais em funcionamento também está gravemente comprometida, colocando em risco toda a estrutura social do país. A crise energética na Ucrânia não é apenas um reflexo da guerra em curso. Ela destaca a fragilidade de um sistema que enfrenta ataques constantes e desafios que vão além do campo de batalha. A reconstrução da infraestrutura destruída será um processo longo e extremamente custoso, exigindo esforços conjuntos entre o governo ucraniano e a comunidade internacional. Enquanto isso, a população continua a sofrer as consequências diretas dessa estratégia, enfrentando condições de vida cada vez mais difíceis e um futuro marcado pela incerteza. Apesar da gravidade da situação, a Ucrânia não desiste de sua luta para se reerguer. Em um cenário onde a destruição e o caos parecem dominar, equipes técnicas e trabalhadores dedicados atuam incansavelmente para reparar as infraestruturas danificadas. No entanto, os desafios são monumentais. Os ataques contínuos e a falta de recursos dificultam a execução de reparos rápidos e eficientes. Além disso, o custo financeiro dessa reconstrução é estratosférico, representando um peso que a já fragilizada economia ucraniana dificilmente pode suportar sozinha. A dívida nacional, que já era significativa antes do conflito, cresce diariamente, alimentada pelas necessidades emergenciais de reconstrução e pela paralisação de setores econômicos cruciais. Especialistas destacam que, mesmo com a mobilização de todos os recursos disponíveis, a recuperação será um processo extremamente lento. A dependência de investimentos internacionais é inevitável, e o sucesso da reconstrução dependerá do apoio de outras nações e de organizações globais. Programas de financiamento e auxílio humanitário são urgentes, mas também enfrentam burocracias e a concorrência de outras crises globais que disputam atenção e recursos. A escala da devastação causada pela guerra torna claro que nenhuma solução rápida será suficiente para restaurar a infraestrutura do país a curto prazo. A destruição da usina de Kremenchug, que era um pilar essencial do sistema energético ucraniano, se tornou um símbolo dessa crise. Essa instalação não era apenas uma geradora de energia, mas também uma peça-chave na cadeia econômica e social do país. Sua perda representa mais do que uma falha no sistema elétrico. Ela é um retrato da vulnerabilidade que a guerra impôs à Ucrânia. Para os ucranianos, a ruína da usina serve como um lembrete constante das dificuldades enfrentadas, mas também da força necessária
necessária para superar esses tempos sombrios. É um exemplo doloroso de como a infraestrutura civil, que deveria ser um alicerce de estabilidade, foi transformada em alvo estratégico no conflito. A crise energética é apenas uma das muitas faces desse conflito, mas suas consequências são profundas e abrangentes. A falta de energia afeta desde o funcionamento de indústrias essenciais até as condições de vida das famílias mais vulneráveis. Sem aquecimento, iluminação ou acesso a serviços básicos, muitos ucranianos enfrentam diariamente situações de extremo desespero. O impacto psicológico e emocional dessa crise também não pode ser subestimado, pois a incerteza constante mina a esperança e a confiança em um futuro mais estável.